É do meu agrado informá-los que o Mano Menezes não faz mais parte do comando técnico do Fluminense. Tava vindo gravar o nosso vídeo de análise pós-jogo quando surgiu a notícia. Então vai acabar sendo um misto aí, não só de pós-jogo, mas de fim de ciclo, né? Fim do ciclo Mano Menezes no Fluminense. Vou tentar fazer um vídeo, como já tá tarde, eu tenho um outro vídeo pra gravar ainda e preciso acordar cedo. Vou tentar fazer um vídeo aqui sem corte pra gente conversar sobre isso. Então já peço pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Bem, assim, fiquei surpresa da notícia ter saído rápido. O Fluminense publicou nota oficial nessa madrugada. Vale falar que além do Mano Menezes vão embora os dois auxiliares técnicos e também o preparador físico, o Flávio Oliveira. Então vão deixar o Fluminense. Marcão assume o comando da equipe para a partida contra o Once Caldas. E é claro, agora começam as especulações de técnicos, mas ainda não tem nenhuma notícia, então vou deixar para falar sobre possíveis técnicos em um outro vídeo. Agora a gente vai falar sobre essa saída, esse fim de trabalho do Mano Menezes no Fluminense. A partida contra o Fortaleza, ela é problemática para mim, não pela derrota por 2-0, mas pela maneira como a gente saiu perdendo. O Fluminense parece que no primeiro tempo nem entrou dentro de campo. Um time extremamente desorganizado. Ofensivamente não existiu. Defensivamente foi ridículo. O Fortaleza venceu da gente, galera, com méritos. Sim, com méritos. Mas o Fortaleza não precisou fazer força pra vencer da gente. O Fortaleza não precisou correr o roso. O Fortaleza não teve trabalho pra fazer 2 gols na gente. Então por que não ampliou mais esse placar? Porque sentou um pouco no resultado do segundo tempo, com toda a razão. Afinal, eles têm Libertadores para disputar no meio da semana. Então faz todo sentido, com uma vitória garantida na mão, um time do outro lado sem conseguir fazer nada, dar aquela acalmada e deixar para sair mais no contra-ataque. No segundo tempo foi isso que eles fizeram, e o Fluminense até melhor ali no segundo tempo. Show. Mas é uma melhora que ela é muito pequena. Ela é a melhora do... Sabe aquela coisa que não dá pra piorar? Então, você melhora ela. Não quer dizer que passou a ser bom. Não quer dizer que o jogo ficou bom no segundo tempo. Ele só ficou menos pior do que ele estava no primeiro tempo. E é um jogo que Mano Menezes discute com o Thiago Silva. Faz o Serna chorar com a saída. A galera me falou isso na live, eu tinha visto o Serna sair de campo, mas não reparei que o Serna não tava chorando. O Serna tava chorando quando ele sai. E o Serna sai no primeiro tempo, não pelo que o Serna fez em campo, porque não teve tempo de fazer nada pra sair. Ele sai dentro de campo pela falta de controle do Mano Menezes desse time, a falta do que sabe. O Mano, a sensação que me dava, e não só nesse jogo, mas é que o time não tinha organização, pegava a bola, parecia que não treinava. Em resumindo, parecia que era um time que não treinava. Acho que o Mano sai não só por essas confusões. Eu acho que essas confusões, elas colocam pra fora um problema de vestiário que provavelmente já estava se tornando bem grande. E isso fica muito claro também na coletiva de imprensa do Mano Menezes. A gente assistiu a coletiva de imprensa durante a nossa live pós-jogo. E o Mano em nenhum momento assume a responsabilidade pela partida horrorosa que o Fluminense fez. Pelo contrário, a todo momento ele joga pro elenco, joga pros jogadores. Ele fala, quando perguntam pra ele sobre o problema de saída de bola do Fluminense, ele fala que nós criamos esse problema, nós estávamos dentro de campo, né, obviamente, que a gente se dificultou, a gente criou esse problema de saída de bola dentro de campo, como se, tá tudo certo, tava tudo certo, o time tava fazendo essa saída de bola bem. Nesse jogo, era como se o time tivesse começado a se complicar sozinho. Além disso, cara, pra mim, cúmulo do absurdo, ele fala que o Arias não estava num bom dia. O Arias não faz milagre. O Arias não faz milagre. Você não tem como exigir de um jogador que ele jogue pelo elenco todo se você não tem triangulação, se você não tem organização, se você não tem quem corra dentro de campo. Aí você quer que o Arias faça o quê?
flutuação. O jogo do Mano Menezes não dá possibilidade pro Arias ser esse Arias que gira o campo inteiro. Ele chega a falar que o primeiro tempo não foi horrível. Ruim foram os primeiros minutos desse primeiro tempo. Vai com uma arrogância pra cima. E assim, momento lindo, tá? Eu tenho que tentar fazer um corte disso. Cara, pergunta. Ele fala assim, é difícil ganhar aqui. Não ganha aqui desde quando? 2019? Isso era a pergunta do Gabriel Amaral, na coletiva de imprensa. Aí respondem, não ganha desde 2023. A última vitória foi em 2023. Ele é quem tava à frente do time nas duas partidas de 2024 contra o Fortaleza. Na partida primeira que acontece no Castelão. Cara, assim, eu acho que a grande questão ali foi vestiário. Imagino que as notícias vão começar a surgir com mais detalhes sobre essa saída, com as apurações, mas eu acho que ele tem uma perda de vestiário grande. O Thiago Silva não é de brigar. E na transmissão fala ali que eles se xingam e tudo mais. O Fio tava explicando ali uma questão de problema que ele teve com o Arias. Arrumar problema com o Arias. Bem, acho que assim, bom que esse trabalho acabou. Só que na minha cabeça é ridículo que ele tenha chegado até março. Quando pra mim, no final do ano passado, já era muito claro que não fazia sentido renovar com o Mano Menezes. Era uma renovação apenas por gratidão. Porque o que acontece na reta final do Campeonato Brasileiro, a única coisa boa é a vitória contra o Palmeiras. Que a reta final do Campeonato Brasileiro é uma lástima e um time que não demonstrava evolução. E demonstrava diversos problemas no ataque. Todo jogo era o mesmo problema. E a gente inicia 2025 da mesma forma. Mano ressuscitou nessa coletiva de imprensa a ausência do Ganso. A gente tá sem o Ganso desde janeiro. E ele achou por bem colocar ali como uma justificativa pra dificuldade do time a ausência do Ganso. Isso depois de 13 dias que ele teve de data FIFA pra treinar essa equipe. Pra pensar em algo diferente. Assim, vamos lá, galera. Assim, não dava mais. Mas a gente jogou 3 meses fora. Porque não tinha o que justificasse uma renovação de contrato no final do ano passado. E aí agora com certeza o Fluminense vai pagar mais uma rescisão. Até aí show, né? A gente resolver... Agradeço que isso tenha acontecido agora. Porque se fosse no meio da temporada, se fosse daqui a umas 5, 6 rodadas, a gente poderia estar numa situação bem pior. O Fluminense é vice-lanterna na primeira rodada, depois do fim da primeira rodada. Ainda nem chegou no fim e já é vice-lanterna. Mas é a primeira rodada ainda, né? Então, vamos consertar a casa agora. Mas, assim, espero que a decisão para um próximo técnico seja acertada. Que não seja... E que se dê a devida atenção também a essa decisão. Porque a preocupação com a SAF parece estar muito grande. E eu espero que a preocupação com a SAF não seja maior que a preocupação com o campo. Com o técnico. Com o jogador. É Fluminense Futebol Clube. Em primeiro lugar, né? Deixem nos comentários. Eu acho difícil que alguém, depois desse jogo, chegue aqui para defender o Mano Menezes. Mas se você quiser tentar também, fica aí aberto os comentários para dar os seus argumentos. Mas vou repetir, para mim o Mano Menezes é um técnico sem repertório e sem coragem. Tanto sem coragem que fez o que fez na coletiva de imprensa, não jogou a responsabilidade pro seu colo, jogou pros jogadores, né? Mais um exemplo. Mas um técnico sem coragem. Que pra mim não dá. Se você quer pensar em um trabalho em que você pode ter limitações no seu elenco, mas você tem alguém com cabeça, com ideia e com coragem pra colocar dentro de campo, você pode conquistar mais do que talvez as suas limitações digam que vão te levar. Ele fala...
limitações de elenco, né, que eu tô querendo dizer. Mas quando alguém fala sobre a final, ali, final do Campeonato Carioca, que o Fluminense não tava bem, ele diz que não, tava bem sim. A gente foi nosso limite. Pequeno novamente, né? Quando eu falo limitações, que eu quero dizer é, você não tem o elenco que você vai conseguir substituir todas as peças e tudo mais. Então você vai ter que fazer diferente com as peças que você tem, né? E não incapacidade. A incapacidade está justamente quando você tem um técnico que não é capaz de criar soluções com as peças que tem e com as peças que ele mesmo escolheu. E que é uma das preocupações de você perder 3 meses de temporada com um técnico que claramente não daria certo, porque foi ele que montou o elenco. O elenco foi montado pra ele. E agora você vai contratar um outro técnico, um outro treinador, que talvez precise de outras peças, a depender do seu estilo de jogo. E que eu espero que seja um estilo de jogo bem diferente do estilo de jogo do Mano Menezes, né? Tô pensando aqui se tô esquecendo de falar alguma coisa. Com certeza um vídeo com mais tempo pra pensar e pra analisar seria um vídeo mais completo, mas eu tô gravando esse vídeo 1h44 da manhã com as emoções à flor da pele e sabendo que eu tenho que acordar às 6 e que eu ainda tenho o vídeo de pré-jogo do futebol feminino pra poder gravar, então acho que esse é o nosso vídeo sobre essa demissão. Tinha acabado de fazer um vídeo falando sobre as expectativas da temporada com o Mano Menezes. Acho que o vídeo... ele não dá pra dizer que ele ficou velho rápido, porque acho que a primeira rodada já me absolve ele de qualquer crítica com relação ao que eu falei sobre a posição no Brasileiro, disputa de Copas e tudo mais, com o Mano Menezes à frente do time. E também sobre o vestiário. Também falei sobre o vestiário. Mas enfim, é respirar. Pelo menos um problema agora terminou, agora teremos outro problema, né? Arrumar um novo técnico e arrumar um novo preparador físico também. E que precisa. Porque a equipe ainda parece... E aí pode ser por treino também, galera. Mas parece estar bem abaixo fisicamente de qualquer time. A gente rejuvenesceu o nosso time não tem velocidade e intensidade. Tem jogadores que correm. Como Canóbio, como Serna. Keno ainda é um cara que quando entra em campo corre. Mas não é um time intenso pela idade que tem, assim. Poderia ser um time... É bizarro, assim. Se olhar a forma como Fortaleza corria do nosso lado, ninguém alcançava. E não era nada absurdo, assim. Não é como se você estivesse vendo o Mbappé dentro de campo. Você sabe, beleza, não vai alcançar, mas caralho também. Olha onde o cara tá. Enfim. Acho que esse foi o nosso vídeo, galera. Se você assistiu até aqui, peço pra você deixar o seu like, caso você tenha esquecido, ou se você ficou na dúvida. Ou se você assistiu até aqui, eu sempre repito isso, né? Você achou esse vídeo minimamente interessante, então se puder colaborar deixando seu like, isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E também, né, se inscreva, a gente tá tentando bater a meta dos 10 mil inscritos, 10 mil primeiros inscritos do canal. Fico muito feliz em ter você, mais um tricolor aqui com a gente. Beijo no coração, saudações tricolores. E olha, a gente vai ter muita coisa pra discutir ao longo dessa semana, tá? Teremos muita coisa pra discutir ao longo dessa semana. Espero, já estou ansiosa pra conversar com vocês. De repente dá pra abrir uma livezinha no domingo, no final da rodada? Quem sabe? Se você ficar por dentro, fica por aqui. Segue lá no Instagram, @dominadapeloflu. Tamo junto.